Ok, começamos então semana passada a falar sobre missão natal. Pessoas que são impactadas pelo amor de Deus, são tão impactadas que se engajam na sua missão. Semana passada nós vimos Maria, a missão de Maria, e analisando todo o contexto em que Maria estava, a gente percebeu, então destacamos alguns elementos ali, e justamente a ideia era mostrar a ação de Deus na vida de Maria e como ele usou Maria, como ela foi usada. Hoje nós vamos falar sobre José, a missão de José. Eu trabalhei 3 agrupamentos de texto na semana passada falando sobre Maria. A gente trabalhou em Lucas, no texto de Lucas. Com José, eu também vou usar 3 grupos de texto, só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Semana passada eu usei o texto e já apliquei o texto. Usei o segundo texto, apliquei o segundo texto. Usei o terceiro texto, apliquei o terceiro texto. Dessa vez a gente vai ler o conjunto todo. Eu já vou aproveitar para fazer alguns comentários, aí depois eu vou vir fazendo as aplicações. Então vamos lá, eu quero convidar você a acompanhar essa leitura, que está em Mateus. Mateus capítulo 1, eu vou ler o primeiro grupo que vai de 18 a 24, que diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Lucas, ele pega esse momento e ele faz um período bem longo. Mateus nos dá ele economiza um pouco e coloca esse único parágrafo para a gente. Então agora ele começa a falar, na verdade, de José. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. Na verdade, o nome Jesus ele tem esse significado mesmo. Ele é um derivado de Josué, que significa Salvador. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Agora o segundo grupo de texto vai de Mateus capítulo 2, de 13 a 15. Depois que partiram, apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse-lhe: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga. Aqui Jesus já havia nascido. Exatamente esse período que a gente pulou é o período em que parece os magos vindo do Oriente, pastores, tal. A gente pulou essa parte. Agora Jesus já nasceu e agora José vai pegar Maria e Jesus e vai se levantar, tomar o menino e sua mãe e fugir para o Egito. Então fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Assim foi a instrução do anjo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamarei o meu filho. E o último grupo de texto está em Mateus 2, agora do versículo 19. Esse trecho que a gente está pulando é o trecho em que Herodes percebe que ele foi enganado, então ele provoca um infanticídio, matando crianças de 0 a 2 anos, recém-nascidos até 2 anos, que é aquela cena que a gente tem, que é bem triste também nessa parte do Evangelho. A gente pula agora o versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Ele disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Aquelau estava reinando na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Assim então,
estão aí os textos que nós vamos trabalhar. A missão de José, na verdade, eu acho que fica bem clara para a gente, você já percebeu, não há muito segredo sobre o que Deus queria que José fizesse, né? A missão de José era cuidar do Salvador. Essa era a função dele. Havia também as questões também, né, de genealogia. José era filho de Davi e era através dele que Jesus ia continuar a linhagem de Davi. Ele precisava ser filho de José. Tinha essas questões também, mas José era a pessoa que Deus escolheu para estar cuidando do Salvador. Ele tinha essa missão. Ele cuidou não só da mãe, né, de Maria, durante a gestação, foi que levou ela até Belém. Ele precisava estar lá em Belém. Jesus iria nascer em Belém, ali ele cuida, ali ele sustenta, ali ele guarda, ele tenta guardar Jesus dos perigos que surgiriam, ele tenta preservar a vida do recém-nascido, e assim foi durante toda a história de Jesus. José foi o pai humano de Jesus, que o educou em toda a sua infância até a vida adulta. E esse era a missão dele, cuidar de Jesus. Mas no meio da missão de José, o que a gente vai tentar ver, e é isso que eu quero estudar com vocês, é quais são implicações, como que José se comportava, ou quais são as maneiras que José lidava com a missão que ele tinha, e o que a gente pode ver nessa missão que talvez se aplique às nossas missões, ou à nossa missão, ou aquilo que Deus tem nos chamado. Talvez Deus não tenha chamado você para cuidar do Salvador, mas talvez tenha chamado para cuidar da sua igreja. Talvez eu não tenha te chamado para cuidar do Salvador, mas tenha te chamado para exercer algum ministério na igreja. Um ministério talvez expressivo, visível, às vezes um ministério mais oculto, mais velado, que não aparece tanto. Mas o fato é que pessoas servem a Deus, servem em vários contextos e inclusive na sua igreja, fazendo parte da comunidade, assumindo tarefas, assumindo compromissos, tomando parte em várias atividades da igreja e ações da igreja. E é assim que a gente serve, e é assim que esse culto está acontecendo. Quando você chegou aqui, o templo já estava limpo, já estava refrigerado, as luzes já estavam acesas, já havia música tocando, mas tudo isso aconteceu porque pessoas estão trabalhando. Alguém chegou antes de você aqui. Alguém durante a semana veio aqui limpar. Alguém estava ensaiando, estava aprendendo, estava se instruindo. Alguém estava arrumando para que você pudesse assentar aqui agora e prestar culto a Deus. Isso não aconteceu por mágica, não foram os anjos que vieram, não foi nenhum evento milagroso. Não, foram pessoas, como eu e você, que se dispõem e investem parte da sua vida, parte da sua história trabalhando. É a missão de cada um. E assim como todas essas pessoas que fizeram isso, você também tem uma missão. Você também faz parte do processo. Você também é alguém que Deus pode estar usando. Que uma das coisas que nós precisamos lembrar e lembramos isso semana passada, é que Maria, apesar de ser uma pessoa muito virtuosa, era pecadora. E dependia do Salvador que estava gerando, que estava no ventre dela. E José, embora seja uma pessoa especial, e nós vamos perceber que ele tem belíssimas qualidades, José ainda é humano, ainda é pecador, ainda comete erros e falhas, e também precisa de um Salvador. No entanto, mesmo sendo humano, mesmo sendo falho, José é usado numa missão extraordinária, que é cuidar do Salvador. E a primeira característica, talvez, ou a primeira questão que nós precisamos entender, e é preciso entender, porque se você fizer o exercício de se colocar no lugar de José, você vai perceber que não foi fácil o que ele passou. É que ele tem um dilema. E qual é o dilema de José? Ele está noivo de uma menina de 16 anos de idade, que já foi prometida em casamento. E é interessante que Mateus, ele na primeira vez, ele diz, no primeiro versículo que nós lemos, ela está prometida em casamento. No segundo versículo ele diz, José, seu esposo, ele já usa o termo esposo. Mas espera aí, entre o versículo 1 e o 2 eles se casaram? Entre o primeiro que nós lemos e o segundo já se casaram? É o versículo 18 e 19. No 19 ele fala, por ser José seu marido, um homem...
Por que Mateus usou o termo marido, esposo, em algumas versões? Eu lembro isso da matemática, quando eu fazia ainda um ensino médio, um ensino fundamental, e a gente aprendia a arredondar números. Vendo, Laurinha? Lembrar, guardar e arredondar números. A Laura também tem. Ela gosta de matemática, né, Laura? Ela é apaixonada pela matéria matemática. É uma matéria que ela estuda até de madrugada, se deixar. E aí a gente aprendia a arredondar números, né? E aí a gente pegava lá o 0,98. Aí quando a gente começa a aprender arredondamento, a gente tira o 8 só, né? Fica bem mais fácil, 0,9, facinho. Aí o professor ia lá ensinar, não, você vai arredondar para 1, porque 0,98 está mais perto do 1 do que do 0,9. Né? Então aí a gente fazia lá, né, a reguinha assim na lousa, fazia todos os cortezinhos e a gente percebia que estava mais perto do próximo número do que do anterior. Mateus está arredondando a relação de José com Maria. Porque era um compromisso que nós podemos chamar de noivado, mas só que estava muito mais próximo de casamento do que do noivado que nós conhecemos. Eu expliquei um pouco disso semana passada. O noivado, ou esse comprometimento de casamento, era tão sério que se eles rompessem o noivado, eles eram considerados divorciados. Se o noivo morresse antes de consumar o casamento, a noiva era viúva, sem nem ter se casado ainda. Então o compromisso é tão sério que é tido dessa forma. Agora, veja o dilema de José. Noivo, praticamente marido de Maria. Eles nunca se conheceram como marido e mulher, não tiveram lua de mel ainda. Mas a menina com quem ele quer se casar está grávida. Eles saíram para comer uma pizza e Maria, de repente, começou a ficar enjoada. E daí foi correndo para o banheiro e ele não entendeu o que tinha acontecido. Aí depois ela chega e diz para ele, eu tenho uma coisa para te contar. Agora, até hoje, só existia um jeito de uma mulher ficar grávida, que era ela dormir com um homem. Agora, o Espírito Santo gerou um filho em Maria. É uma segunda forma, que nunca mais aconteceu. Mas foi só essa vez, com Maria. Mas ela tem que dizer isso para o noivo dela. Eu estou grávida. Mas eu nunca conheci nenhum homem. O que está sendo gerado em mim foi o Espírito Santo. E agora imagina José recebendo a notícia. Para complicar a história, ela viu um anjo. Eu vi um anjo veio e me disse isso. O dilema de José é complexo. A namorada dele, a noiva dele, está grávida. E não é uma coisa simples de se lidar. Agora, o que a gente aprende com José é que apesar de fazer escolhas erradas, apesar de ser humano, apesar de ser pecador, e aqui entra uma lição para todos nós, a gente erra nas escolhas que faz diante dos dilemas que nós temos. José faz uma escolha errada. José resolve abandonar Maria. José vê toda essa situação, ele não consegue acreditar que a noiva dele o traiu. Assim, ele não consegue conceber essa situação, não consegue acreditar na história dela e simplesmente decide deixar ela. Agora, as escolhas, mesmo sendo erradas, são baseadas numa premissa. E aqui entra o caráter de José. Ele faz escolhas em amor. A escolha que ele faz é porque ele ama Maria. Olha o que José está fazendo. José está, ao invés de denunciar, aqui qualquer um ficaria irritado, ficaria bravo, ia levar a menina no meio da família dela, ia lá para o Facebook escrever textão, ia fazer um alarde, ia denunciar porque ela me traiu. E nessa época a situação é muito complicada, porque se ela traiu José, ela vai ser julgada pela lei da sua época, do seu contexto social, que era um pouquinho exagerado. A pessoa era só colocada em praça pública e você jogava pedra nela até ela morrer. Era assim que funcionava. E José, para não fazer isso, sabe o que ele faz? Para fazer o seguinte,
eu saio dessa relação, eu sumo no mapa, deixo minha família, deixo a minha história, deixo tudo que eu conheço para trás e vou embora e assumo a culpa de ser o pai da criança que abandonou Maria. E a culpa vem sobre mim. E ela, que é a mulher que eu amo, vai ser preservada. A escolha de José é errada, mas ele está errando, tentando acertar. Ele faz uma escolha baseada no coração, no amor. Outra qualidade do dilema de José é que o foco dele está justamente na outra pessoa. E aí, é uma questão bem curiosa. Quantas decisões você toma na vida que está focado mais no outro do que em você mesmo? Diante de dilemas como esse, José faz escolhas baseadas no amor, com foco na outra pessoa e não nele mesmo. Ele não tenta aplacar uma dor pessoal, ele não tenta resolver um problema pessoal, ele não está preocupado com ele mesmo, ele em nenhum momento está olhando para ele mesmo, ele está olhando para Maria. Na cabeça de José e na mente dele, ela errou. Na cabeça dele, na mente dele, ela o traiu. Mas ele está preocupado com ela, mais do que com ele. Pensar na outra pessoa. E aí me vem à memória algumas cenas do passado, né? Uma vez trabalhando com uma igreja, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui numa mensagem, mas vou repetir. Se você não ouviu, vai ouvir se você não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Já ouviu, vai ouvir de novo. Eu trabalhava numa igreja como seminarista e uma família da igreja, tem igrejas que tem famílias que tem nome, né? Todo mundo conhece a igreja da família tal, né? Tem tanta gente da família na igreja que a família quase que a igreja tem o nome, né? Aqui em São Pedro, né, tem a igreja dos Gomes, né? Da igreja presbiteriana. É aquela dos Gomes? É porque só tem a família Gomes lá, né? E aí, então, acaba pegando, né? E naquela igreja tinha isso, né? Tinha a família nome X, tá? Aí, essa família X doou um fogão, um forno industrial para a igreja. Fornão grandão, dava para colocar 4 pizzas assim de uma vez, tal, um fornão a gás, né? Só que a igreja fazia eventos de vez em quando, mas era de vez em quando. E quase nunca usava o forno. E aí, então, a pai da cidade pediu emprestado o forno para eles fazerem um evento lá. E aí a igreja emprestou o forno. Para que emprestar o forno da igreja para a pai? Uma instituição que nem mesmo é religiosa. A família foi lá tirar satisfação com o conselho. Espera aí, tem uma missão. A nossa missão é fazer uma doação para a igreja. Ok, doamos para a igreja. Mas agora a igreja tem que fazer do jeito que eu quero. Porque se não for do jeito que eu quero, aí não funcionou. Está preocupado com o outro, está preocupado consigo mesmo. Não faz sentido. Quando o nosso foco é o outro, a nossa opinião pessoal, ela fica em segundo plano. Mas quando nós fazemos escolhas baseadas na nossa opinião, se não for do meu jeito, se for do jeito que eu quero, se não for atendendo às minhas expectativas, às minhas necessidades, aí não serve. Aí não é missão, aí eu não faço, assim também eu não vou ajudar. Assim eu não quero. Se for do meu jeito, eu vou. Se não for do meu jeito, eu não vou. Escolhas baseadas em si mesmo. E isso não é amor. Isso não é amor. Isso é egocentrismo. É outra coisa. Tá? Mas tem um exemplo positivo. E eu quero te mostrar como pode ser simples. Como pode ser muito simples você fazer escolhas pensando no outro. Olha só esse vídeo. Más de lo que puedas dar. Esse vídeo aí, na época que saiu, ele ganhou grande repercussão. É de uma instituição chamada Ninhos com Câncer, né? E ela tentou mostrar esse lado humano.
E a frase que diz no final é: não pedimos nada mais do que você possa dar. Uma escolha pensando no outro é simples. Às vezes não é você se matar por causa do outro. Às vezes é você tirar um pouquinho do seu ego da história, tirar um pouquinho das suas vontades pessoais da equação, tirar um pouquinho das suas opiniões e pensar no outro. E pensar em alguém. Ninguém vai negar que a escolha da menina foi errada. Catar uma tesoura e sair picotando o cabelo, que coisa louca. Não dava nem para usar o cabelo. Mas foi uma escolha baseada em amor. Foi uma escolha pensando mais no irmão do que nela mesma. E isso é um ensinamento de Jesus Cristo para todos nós. Considere o outro maior que você. Na missão de José existe um dilema, ele tem um problema para resolver. Apesar de não fazer a escolha certa, ele se baseia em alguém que ele ama, preserva ela. E ela, Maria, é o foco da decisão de José. O convite para uma missão, para você se encantar com o amor de Deus e engajar no serviço, nessa comunidade para 2019, é que você possa se envolver com trabalhos nessa igreja, em todas as áreas possíveis, preocupado mais em abençoar vidas do que o seu próprio coração, mais no outro do que em si mesmo. Mas vamos continuar. Tem uma segunda característica em José que eu quero compartilhar com você, que é o compromisso de José. O compromisso dele é algo extraordinário, muito interessante. E eu aqui nas minhas reflexões, eu tentei dar um nome para isso. E eu chamei que o compromisso de José é integral. É integral. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Eu, quando moleque ainda, nos meus 11, 12 anos, o meu avô, ele fazia vários serviços, né, de manutenção em casas, sentava numa janela, uma porta, alguma coisa. E às vezes ele fazia serviço de pintura. E eu cheguei a vir várias vezes aqui para esse bairro, aqui para cima, aqui, atrás ali de onde é Bela Pane, eu não sei o nome do bairro ali, mas eu ia muito com ele ali nas casonas que tinha ali para fazer pintura com ele, para ajudar ele. Mas isso começou como? Eu ia porque eu ia levar marmita para ele, eu vinha da escola, chegava em casa, almoçava, minha avó fazia uma marmita, e eu ia levar marmita para ele e ficava esperando ele acabar de comer para eu levar a marmita embora. E eu ficava sentado com ele, eu olhava aqueles rolos de tinta, aqueles galãozão de tintas lata, né, de tinta que tinha, eu achava que era muito divertido fazer aquilo. Devia ser muito bom. Aí eu falei pro meu avô, posso vir te ajudar a pintar? Ele falou, claro, vem me ajudar a pintar. Então eu peguei, minha avó pegou uma roupa bem surrada minha, né? Que já estava velha, assim, porque eu ia me sujar todo e tal, e eu vim ajudar meu avô. E aí eu vim todo animadão, não via a hora de pintar uma parede. Aí meu avô chegou, estava na hora lá, vamos pintar a parede. Aí ele pegou e me deu uma lixa. Lixar a parede. Aí eu estava que nem o Daniel San lá, né? Um dia inteiro lixando parede, braço doendo e nada de pintar. Eu doido para jogar tinta para tudo que é lado. A gente vê no filme, parece tão divertido. E eu lá, lixando parede. No segundo dia, meu avô, e aí, você vai lá me ajudar hoje? Estava indo para a escola, ele estava indo para casa. Vô, sabe o que é, vô? Então, eu tinha que estudar, tinha que ir na biblioteca ler um livro, né? A Ilha Perdida, tinha que fazer algum trabalho da escola, não deu, não fui, e nunca mais fui ajudar meu avô a pintar a casa. Porque eu estava comprometido com uma parte só da missão, que era a parte divertida da missão. A parte divertida da missão eu até estava disposto. Pegar o rolo de tinta e pintar uma parede, mas lixar a parede, lavar pincel, essas coisas eram chatas demais para fazer. José, quando assume a missão, ele assume ela de forma integral. Ele não escolhe uma parte da missão, ele não escolhe um momento da missão para se envolver, mas ele se envolve com a missão toda. Ele se envolve com toda a missão. Nessa missão incluía tarefas, deveres, situações em que
Talvez ele não poderia imaginar antes de se casar, talvez, mas depois que chega o anjo e diz isso para ele tem que começar a assimilar essas coisas. E a gente percebe isso no texto, porque a gente tem assim as cenas aparecendo. José, quando o anjo começa a falar com ele, a gente tem 6 vezes a expressão acontecendo. José toma a sua mãe e o menino. José está preocupado com a mãe e a criança. José é com a mãe e a criança leva para Belém. José, a mãe e a criança leva para o Egito. José com a mãe e a criança traz para Israel. José com a mãe e a criança vai então até Nazaré. A missão é integral, não é em partes. Ela não funciona só em algum momento. Uma cena muito parecida, talvez, é a cena de um seriado que aparece tem no Netflix, que é a cena da Jenny, a Virgem. Não sei se você já assistiu essa série. Adolescentes gostam bastante dela, minha filha assiste. E eu quando paro porque ela está assistindo, quando menos me dou conta, já vi uns 3, 4 episódios de uma vez. É uma série estilo mexicano, feita de um jeito bem cômico, bem divertido, né? Que conta a história de uma menina que estava se guardando para até o dia do seu casamento. Ela não tinha ainda dormindo com nenhum homem, era virgem, e aí ela foi fazer um exame de rotina no ginecologista, mas a clínica onde ela atendia também era uma clínica de fertilidade. E há uma confusão, trocam os pacientes, e aí ela recebe uma inseminação, e aí ela fica grávida, sem nunca ter dormido com ninguém. E ela está grávida e é virgem. Parecido com a Maria, a diferença é que foi o Espírito Santo que fez a inseminação. Nesse caso, foi uma inseminação feita no laboratório. Mas aí o que acontece? Ela tem um namorado que ouve essa história dela, né? Ela ficou grávida sem ter traído ele, e ele entendeu a situação, tudo, porque tem como provar isso tudo, porque a médica foi lá, tem um monte de coisa, tem que assistir a série para vocês entenderem. Mas o caso é, o namorado dela, que é o rapaz bonitão da esquerda, tem um compromisso com ela, e quer casar com ela, mas quer dispensar o bebê, a todo custo. Ele faz de tudo para convencer ela a doar a criança para o pai verdadeiro, que é o rapaz bonitão da direita. Ou seja, ele quer compromisso, mas só com a menina. O bebê não me interessa, o bebê não tem nada a ver comigo. Eu não vou criar filho de outra pessoa. Tchau, dispensa ele, vamos dar para alguém que crie. Parcialidade, ou as coisas pela metade, ou as coisas sem estarem completas. José assume a missão de forma integral, e é importante lembrar que José cria Jesus em toda a sua vida, até a vida adulta. É graças a José que Jesus vai entrar na escola judaica. É graças ao trabalho e esforço de José que Jesus vai estudar, vai crescer. Aliás, José, provavelmente, como todo pai judeu, ele ia para o trabalho, levava o filho dele. E como dizia o Salmo 1, ele vai andando e estudando pelo caminho, conhecendo a palavra da lei, conhecendo as escrituras, através do ensino que o seu pai humano deu, José. Ele assume o compromisso integral e não em partes. E essa é uma qualidade do compromisso que José tem. E que, de novo, faz parte do compromisso de todos aqueles que assumem uma missão. Quantos não assumem a missão de se envolver em alguma atividade dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, dentro de uma comunidade cristã, ou às vezes até mesmo uma atividade para-eclesiástica, mas a serviço do reino? Mas quando começam a surgir as coisas complicadas da missão, a integralidade daquilo que nós fazemos fica comprometida. Tem que ensaiar todo domingo para cantar aqui? É sério isso? Vocês ensaiam todo domingo? Não, pera, você está falando para mim que tem que gastar 10 horas para escrever um sermão? Precisa tudo isso? Não é só ler o texto bíblico e comentar ali? Não, pera aí, tem que ter curso para operar a mesa de som? Não é tudo um monte de botão colorido? Coloca um nomezinho lá de qualquer cada botão e tá bom. Funciona, Douglas, assim? Só botar o nome? Bota um monte de etiquetinha, post-it. Qualquer um senta aí e faz, só apertar o botão. O quê? Tem que estudar tudo isso para tocar uma bateria? Quantos anos, Wilson? 5 anos para bater umas baquetinhas? Ô Vini, quantos anos de guitarra já? 15 anos?
O camarada senta e vê o Vini fazendo aqueles solos maravilhosos que ele faz, que a gente para só para prestar atenção, e daí pensa, vou tocar também, eu quero ser que nem o Vini. Aí, Vini, você me ensina, e aí tem aquele negócio legal, tal, vamos começar, vamos aprender. E aí quando começa, tem que primeiro aprender o que são as cordas, vamos primeiro aprender as notas. Aí na terceira aula já desanimou tanto. Queridos, o serviço dá trabalho. E trabalho faz parte do processo. O caso é, assumimos o compromisso integral ou apenas as partes boas? Apenas as partes que nos dá conforto? Aqueles momentos em que a gente aparece, aqueles momentos em que ficamos em evidência, mas nos bastidores, isso dá muito trabalho. Aí é complicado. A missão é integral. É como José fez, ele assumiu toda a missão. Toda a missão. Mas ainda, para a gente continuar, tem um terceiro momento da vida de José. E olha lá, Deus e José, foi assim que eu chamei. A primeira parte está relacionado à intimidade que ele tem com Deus. A intimidade que José tem com Deus. Porque José, eu quero que você preste atenção num detalhe. José, ele recebe sim um anjo que fala com ele. 4 momentos, José recebe uma notícia, um aviso, em sonho, um anjo vem para trazer uma mensagem para ele, que já é algo espetacular. E agora, se você pega o texto bíblico e vai lendo, você vai perceber que José, quando ele tem questões, o anjo vem para responder. Quando ele está com alguma dificuldade, o anjo aparece para trazer. A gente tem isso claramente na cena de Nazaré. Antes de ir para Nazaré, quando ele percebe que Arquelau está reinando no lugar do pai dele, Herodes, ele tem medo. O texto diz. E ele manifesta medo. O anjo, avisando ele, diz, vai então para Nazaré. Ele pega e vai para Nazaré. Aí você pode pensar assim, no lugar de José, fala sério, é fácil demais, né? Você tem uma dificuldade, o anjo vem, pega e te responde. Imagina se um anjo vir para te responder toda vez que você tem uma dúvida. Tá fácil ser José nessa história, né? Porque, olha, bem, vamos e venhamos, vai. Tá, aí a gente pega a história para ver. Ele recebe a notícia do filho. Ok? Quanto tempo, desde que Maria falou com ele, até o anjo vir dizer que o filho era gerado pelo Espírito Santo? Detalhe, quanto tempo, desde que o anjo avisou que o filho era gerado pelo Espírito Santo, até o anjo dizer para ele, vai para o Egito. Depois, quanto tempo, desde que o filho foi para o Egito, até dizer, já morreu aqueles que buscam matar a criança, volta para Israel. Quanto tempo no caminho do Egito até Israel, o anjo dá um toque para ele, melhor ir para Nazaré. São 4 eventos que nós temos, ao longo de uma história longa, de 6, 7 anos. O que passa na mente de José entre um evento em que o anjo vem falar com ele e outro? E vamos e venhamos, vai para o cara acreditar que a namorada dele está grávida pelo poder do Espírito Santo, só um anjo para vir convencer mesmo. Tinha que ser. E dali para frente o anjo vem dando algumas orientações para ele. Mas o que acontece nos intervalos? O que acontece nesse tempo? Como é a cabeça desse homem? Como que ele lidar com essa situação? Imagine ele colocando Maria no jumentinho, indo até Belém, e no caminho Maria tendo contrações, e no caminho Maria ali com um barrigão, e ele pensando, que fria que eu fui me meter. Será que foi anjo mesmo? Será que aquilo foi verdade? E aí depois lá, quando criança nasce, aí de repente começa a chegar aquele monte de gente, todo mundo veio para ver o bebê, peraí, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Gente trazendo presente, gente adorando a criança. Caramba, deve ser aquilo foi verdade mesmo. Mas de repente ele tem que sair fugido, o anjo vem, aí ele vai viver numa outra terra, Egito, arranjar trabalho no Egito. Vai saber como que funciona o trabalho no Egito, eu não sei se tem marcenaria lá, o que eu vou fazer no Egito, como que eu vou trabalhar lá? Vou criar minha família numa outra terra. A cabeça desse homem, como é que ficava, gente? Era preciso ter comunhão com Deus. Era preciso ter respostas de Deus.
e não apenas respostas vindas de um anjo, mas a resposta de um Deus que nos conforta, resposta de um Deus que diz muito mais do que apenas o Filho é gerado do Espírito Santo, que diz muito mais do que vá para o Egito, que diz muito mais do que pode voltar do Egito, que vai muito além de melhor morar em Nazaré, mas que diz talvez melhor prestar atenção na sua esposa, ela está um pouquinho deprimida, melhor sair mais cedo do trabalho e ficar com ela esse final de semana. Um Deus que talvez diga coisas, acompanha Jesus no primeiro dia na escola, ele é um pouco mais baixinho que os outros, vão caçoar dele, é legal se ele vê o pai ali. Um Deus que trazia noções para José de como lidar com essa família que ele estava criando. Um Deus que estava constantemente falando com ele. E nós percebemos isso porque as respostas de Deus não levam José apenas a tomar atitudes certas, mas leva a tomar atitudes que são vontade de Deus. Porque José se torna dependente de Deus. E é o que o texto nos mostra. Por 4 vezes nós temos o resultado das ações de José terminando com a expressão para se cumprir o que fora dito pelos profetas. José está trabalhando em função da vontade de Deus. E o relacionamento que ele tem com Deus o orienta nas coisas que esse homem faz. A questão não está em mim, não está em José, não está naquilo que nós somos, mas está naquilo que Deus nos promove, nos leva a fazer. Por isso, quando a gente fala acerca de missão, quando a gente fala acerca do trabalho, quando a gente fala acerca do engajamento e do seu envolvimento com a comunidade, nós não estamos falando de algo que você tem vontade de fazer, nós estamos falando de algo que você acha que sempre deveria ter, a gente não está falando de alguma coisa que talvez na sua mente, porque você viu em outro lugar e funcionava, você acha que o Jardim América devia ter isso. Você foi um dia lá para Dubai, falei Dubai sem querer, que o Vinícius foi para lá, deixa eu pegar um outro exemplo. Você foi para Argentina, alguém que foi para a Argentina recentemente? Ninguém. Você foi lá e aí foi numa igreja, né? A igreja, e lá você viu um coral de sinos. Aí você, gente, que ideia legal, acho que o Jardim América precisa ter um coral de sinos. Vamos ter um coral de sinos, né? Um coral de sino é lindo, eu vi, vai abençoar a gente, vai abençoar pessoas, vai ser a coisa mais linda do mundo, mas só que tem um pequeno detalhe, não tem ninguém que sabe tocar sino. Um talvez, mas todos eles fazer um coral, não. E foi uma ideia que passou na sua cabeça. Não vai funcionar. Outra coisa é Deus falando aos corações. Outra coisa é Deus motivando. Outra coisa é Deus chamando você para fazer parte. Outra coisa é Deus dizendo a você: ei, você reparou que está faltando professor na escola dominical? Viu? Sabe aquele seu violão que está lá encostado? Faz um tempão. Está na hora de você tirar ele, desenferrujar um pouquinho. Viu? Notou que precisa de pessoas fazendo recepção na igreja? Notou que... E aí Deus vai te acordando e você vai percebendo. Uma coisa é Deus falando ao seu coração. E isso é uma missão genuína. E numa missão genuína nós só percebemos quando nós estamos nos relacionando com Deus. E foi o que aconteceu com José. Nessa cena de José, me faz lembrar que vontade de Deus é algo que Paulo vai dizer lá em Romanos 12, 2, que ela é boa, perfeita e agradável. E por causa disso, por perceber a vontade de Deus, em função da intimidade que ele tinha, José era alguém que viveu a sua vida de uma maneira boa, perfeita e agradável. Dava trabalho educar Jesus? Ele é uma criança. Toda criança dá trabalho. Era complicado sustentar a família? Quando não é? Em que momento isso não é complicado? Era difícil morar numa terra estrangeira com a sua família, preservar os valores da terra natal, porque ele foi viver numa terra estrangeira, mas tinha que ensinar o filho o hebraico, o aramaico, as leis de Deus, a Torá, no meio onde todo mundo falava outra língua, era uma terra egípcia, onde tinham outros costumes. Era difícil, mas era bom, mas era perfeito, mas era agradável.
Final de semana, José devia se jogar na cama, cansado, exausto por ser pai, exausto por ser o sustentador, o mantenedor, exausto por estar morando num lugar difícil, diferente do que ele sonhou. Mas ele fechava os olhos tranquilamente. Como diz o Salmo, em paz me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor colocou a minha vida em ordem. Por quê? Porque ele vivia a vontade de Deus. E ela é boa, é perfeita e é agradável. Bom, para você que está interessado no final da história, que nós já conhecemos muito bem, eu quero só revisar um pouquinho. Escolhas. O dilema de José. Você também precisa fazer escolhas na sua vida. Todos nós fazemos escolhas o tempo todo. Faça escolhas baseadas no amor. Faça escolhas pensando sempre no outro. Toda vez que você olha para si mesmo, toda vez que você pensa no seu próprio umbigo, você cria um monstro dentro de si. E uma vida egoísta, deixa eu dizer para você, é infeliz. É sozinha, é solitária. Nunca é completa. Vale a pena investir no outro. Por que a gente sabe que isso é verdade? Porque nós servimos um Deus que escolheu em amor. Escolheu pensar no outro. Um Deus que escolheu pensar em mim, escolheu em pensar em você. Um Deus que demonstrou em toda a história que sempre esteve mais preocupado com nós do que com Ele mesmo. Ao ponto de se tornar um de nós. Morar e viver aqui nessa terra. Sendo um humano. E foi isso que Cristo fez. Escolhas em amor. Escolhas em função do outro. E a palavra do Pai para Jesus Cristo é: em você eu tenho muito prazer. Em ti eu me comprazo. Deus gosta quando fazemos escolhas em função do outro. Deus se agrada quando você se preocupa mais com o coração do outro do que com o seu próprio coração. Mais com a felicidade do outro do que com a sua própria felicidade. Mais com a felicidade da sua esposa do que de você. Mais com a felicidade dos seus filhos do que a sua. Mais com a alegria dos seus pais do que a sua própria alegria. Mais do que a vida dos seus irmãos de comunidade do que a sua própria vida. Escolhas outro-centradas. Escolhas pensando nos outros. Ainda aprendemos compromisso. Compromissos que devem ser integrais, não pela metade, não em partes. Assim como José fez, mas assim como Cristo fez. Jesus Cristo assumiu o compromisso de vir nos salvar. E embora ele tivesse tido ofertas de facilitar, ofertas, olha Jesus, a gente dá um jeitinho aqui e você não precisa morrer. Eu te dou tudo isso. Eu te dou a glória do mundo. Eu te dou todas essas coisas. Mas Jesus escolheu assumir o compromisso integral. A Bíblia nos diz que ele foi até a morte. E uma morte vergonhosa, uma morte de cruz. Por mim e por você. O compromisso que assumimos, quando nos engajamos, tem que ser integral, não pode ser em partes. Tem que ser ele todo, tem que ser o pacote completo. Não apenas aquilo que nos é agradável, divertido. Mas o compromisso nos leva a ter atitudes sérias, compromissos sérios. Mas sempre será agradável no final, ok? Não é por isso que eu estou dizendo que sempre vai ser ruim. Chega uma hora que você pega o rolo de pintar a parede e vai jogar tinta em toda a parede e vai se divertir muito, servindo, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas ainda, nada disso faz sentido, nada disso vai funcionar se eu e você não tivermos intimidade com Deus. A intimidade com Deus é o motor que nos mantém perceptíveis, que nos mantém sensíveis, que nos mantém ativos. É justamente a intimidade com Deus que vai trazer aquele afago, aquela garantia de que aquilo que você faz pode ser complicado, pode ser difícil às vezes, muitas vezes é muito agradável, mas no fim das contas é sempre bom, é sempre vontade de Deus, é sempre satisfatório.
Você vai sair de uma escola dominical exausta de ter dado aula para 15 crianças, mas o coração satisfeito. Você vai sair do sabadão à noite, final de tarde, aqui de tantas horas ensaiando, com as mãos cansadas, com a cabeça doendo, usando fone de ouvido com retorno, e tinha um barulhinho de abelha, e aí não sei o que lá, mas o Douglas sempre dá jeitinho nisso, é só falar para ele. Aí você sai assim cansado, mas satisfeito. É assim que funciona. A maior verdade disso é que Cristo, mesmo sendo Deus, enquanto estava na terra, constantemente estava falando com Deus. Constantemente em contato com o Pai. Constantemente sabendo a vontade do Pai. A intimidade com Deus faz toda a diferença no processo. José era um homem que exercitava a intimidade com Deus. José não era perfeito. José tinha defeitos. Todo homem tem, como todo ser humano tem. Mas ele tinha intimidade com Deus. E por isso ele assumia compromissos integrais. Por isso, no momento de escolhas, Deus dava a direção do que fazer. Que Deus possa te abençoar, possa te convencer a se engajar, a ser mais uma das pessoas impactadas pelo amor de Deus e, por conta disso, engajadas na sua missão. Essa é a série que nós vamos trabalhar, e ainda mais 2 domingos ainda. Que Deus possa te abençoar e continuar te abençoando, te convencendo a fazer parte desse projeto em 2019.